Olá, queridos! Estamos mais uma vez aqui nesse vídeo modelo Minha Cozinha, Minha Aula, e a gente agora vai falar do tema da semana. Então eu vou deixar ele tanto no Imagine quanto o link para a visualização do texto de apoio. Então essa semana a gente vai falar de preconceito linguístico. O tema mais específico é preconceito linguístico, como combater essa questão, se eu não me engano. Então, o que a gente vai abordar ao longo dessa redação? E eu vou deixar para vocês o projeto de texto de como que eu faria esse tema. Então vamos lá. O que é o preconceito linguístico? Eu sei que vocês já passaram um pouco por esse tema durante as aulas da Luísa, da professora Luísa de português. A gente vai rever agora alguns desses conceitos. Então, o que a gente quer dizer por preconceito linguístico é o preconceito contra alguma variante da fala, o preconceito contra alguma variante além da que a gente considera privilegiada, né? Uma variante caracterizada como bonito, então o sotaque bonito, por exemplo, e um sotaque que é feio, um sotaque que eu acho que a pessoa é inteligente, um outro sotaque que eu acho que essa pessoa é burra, ela é preguiçosa, né? A gente vê muito esses preconceitos associados, e a gente vai rever um pouco mais a razão disso, né? Assim como variantes além da que é considerada correta pela língua. Por que eu digo correta, né? Entre aspas. Coisa que eu não aconselho que vocês façam no texto de forma alguma, né? Já falei com vocês aqui que eu acho muito melhor quando a gente vai marcar esses tipos de textos, que a gente fale que qualquer expressão está sendo marcada em aspas mesmo, né? Mas para a gente dar uma revisada no conceito do que é certo e errado dentro da língua, o que é um preconceito relacionado a essas variações. Então, o que caracteriza o preconceito linguístico enquanto um preconceito social, enquanto um preconceito regional? Por que a gente diz que ele é uma variante dessas duas? Quando eu rio do sotaque de alguém, quando eu associo aquela pessoa características muitas vezes negativas variando de um sotaque, eu estou associando características negativas devido à região que aquele sotaque é desenvolvido. É por isso que, por exemplo, às vezes, quando a gente considera uma pessoa sem estudo porque ela tem um sotaque nordestino, porque a gente considera uma pessoa, a gente já faz a associação do preconceito. A gente não acha que essas pessoas, por exemplo, deveriam ocupar lugares de prestígio. A gente tem um problema em ver, por exemplo, pessoas que lidam com o público ou que estão com cargos altos, políticos, administradores, com esse sotaque, porque muitas vezes no país a gente tem linhas de preconceito direcionadas ao Nordeste, direcionadas a algumas regiões do Brasil mais pobres, o Nordeste sendo só um exemplo, né? Mas quando a gente, por exemplo, vê um sotaque que a gente caracteriza como caipira e a gente considera essa pessoa sem uma orientação de um estudo formal, é um caso de preconceito linguístico, porque isso não acontece, por exemplo, quando a gente percebe um sotaque sulista. É raro a gente ver essa associação direcionada a esses tipos de sotaque de São Paulo, por exemplo. Discriminando aquela pessoa é uma situação de opressão que ela vive, que está relacionada tanto ao local quanto à forma que ela se expressa, quanto à forma que ela fala. Então, qual que é a linha de central que a gente vai usar para definir o preconceito linguístico? A gente vai usar a característica que não existe nem certo nem errado na língua. A gente vai usar sempre partir do pressuposto dessa verdade. Porque a regra que a gente sempre vai seguir dentro da comunicação é conseguir se comunicar. Então, se eu falo de uma forma que eu sou entendida, que eu faço valer a minha mensagem para o receptor da minha mensagem, eu, enquanto emissora dessa mensagem, eu consegui me fazer entender, eu fui bem sucedida nessa comunicação. É isso que é saber falar. As pessoas às vezes usam isso como um comentário muito preconceituoso, né, relacionado
pessoas que não usam a variante formal, pessoas que usam muita gíria, porque fulano não sabe falar. Partindo do pressuposto que fulano consegue ser entendido da forma que aquela mensagem é emitida, então fulano sabe falar, porque nós somos todos falantes do português. Então, quando a gente usa o português para se comunicar e essa comunicação é bem sucedida, a gente é entendido, a gente usou o português, assim como brasileiros que nós somos. A outra forma que a gente consegue observar o preconceito linguístico na prática é quando a gente tem o preconceito, quando a gente tem a discriminação com pessoas que usam o português do que a gente considera, mais uma vez, correto. Então, correto no sentido de regra gramatical, correto no sentido da forma com que se fala, ou até mesmo da forma com que se escreve, né? Às vezes as pessoas, fora do sentido de uma avaliação de uma prova mesmo, eu separo isso porque, assim, eu chamo de preconceito linguístico quando uma pessoa precisa se comunicar comigo por alguma razão pela forma escrita e ela não sabe fazer isso da forma que a gente considera correta, da forma que a gente manda tecnicamente que o português seja escrito, e ainda que eu consiga entender a mensagem dela, aquele sentido daquela comunicação, ele não é de uma variação, você vê. Então, ainda que eu consiga comunicar com ela, eu faço questão de corrigir, eu faço questão de, nem corrigir no sentido de ajudar, mas no sentido de julgar essa pessoa pela forma de estudo que ela teve, considerar que uma pessoa é burra, por exemplo, por causa disso, é uma coisa extremamente preconceituosa mesmo, é uma intolerância muito grande que a gente tem, é um problema grande de intolerância que a gente tem no país hoje. Isso é fora de quando é um sentido de avaliação, você vê, quando a gente está corrigindo, por exemplo, uma redação, quando a gente recebe, até de áreas separadas, quando a gente, por exemplo, recebe uma prova de geografia com uma correção gramatical. É porque o sentido daquela comunicação é o estudo, o objetivo daquele professor é orientar a gente de várias formas possíveis no mundo, e a gramática é uma delas. Ainda que não seja permitido que um professor diga, não estou dizendo que professores estão ausentes de preconceito linguístico, a gente vai até falar um pouco sobre isso. O que eu estou tentando dizer é que não é sempre que a gente recebe uma correção do nosso português que é assim que ele se manifesta. Ele se manifesta quando eu humilho uma pessoa, quando eu me comporto como se eu fosse melhor do que aquela pessoa, usando exclusivamente a análise de se aquele português ele está perto da forma que se diz ou perto da forma que se fala. Então é assim que a gente vai tratar o preconceito linguístico. Alguns pontos sobre essa questão. Eu falei um pouco atrás sobre a gente ter preconceito com as pessoas de acordo com a forma que elas falam, de acordo com a forma que elas se comunicam no mundo, usando os termos, se aquela pessoa fala da forma gramaticalmente considerada correta ou não. Na gramática, a gente chama isso de diferenciar se as pessoas têm gramáticas prescritivas ou gramáticas descritivas, se elas usam, né, o uso da forma descritiva ou prescritiva. Então, como que a gente vai separar isso? E esse é um ótimo repertório sociocultural. Vocês repararam que para esse tema eu não chamei pessoas. É raro ter algum repertório sociocultural específico que a Letras vai dar pra gente. Eu estou aqui usando o meu, eu sou a figura de autoridade que vocês têm essa semana. Então, uma coisa que a gente aprende na Letras, que é um curso lindo e que eu aconselho muito que vocês façam. A gente não pode julgar pessoas pela forma que elas usam o português, porque o que é prescritivo? O que é a definição? É por isso que a gente chama aquela prescrição médica, né, de prescrição. O médico, quando ele faz uma prescrição pra gente, ele está colocando numa forma oficial, organizada, o que ele sugere que seja feito. Então ele prescreve a medicação de um remédio. Quando o uso da gramática ele é prescritivo, significa que eu estou usando a gramática de acordo com o que foi orientado no acordo gramatical do português, do acordo de como a nossa língua funciona. Eu uso de acordo com o que é decidido, que é organizado o português. E tem uma lógica essa ordem, né? A gente tem, por exemplo, uma lógica de
por que a gente tem sílabas tônicas, por que a gente tem acentuações. Então, o português ele funciona de uma forma lógica e ele é um acordo entre os falantes. Eu acho que é isso que precisa ser mencionado bastante ao ser falado sobre esse assunto. A forma prescritiva que a gente tem do português hoje, a forma que a gente tem oficial, registrada, ela é um acordo que os falantes tiveram até então, que, por exemplo, a palavra sabia tem uma forma de entonação diferente da palavra sabiá. E é por isso que a gente tem essas diferenças de grafia nelas. E é por isso que a gente precisa sempre mencionar isso na língua. Então é interessante a gente entender como que naturalmente a língua funciona, como que ela é um organismo vivo, que ela é mutável. Então se é de um acordo que, por exemplo, vocês veem isso muito de regra de acentuação. A gente tem no português um acordo de que todas as proparoxítonas são acentuadas, mas que eu tenho casos de paroxítonas e oxítonas que não são acentuadas. Por quê? Porque na nossa língua foi decidido pelos falantes, ao longo do nosso uso mesmo, de que para algumas palavras a sílaba tônica para a gente é natural, ela é internalizada. Então eu não preciso de um acento para me guiar com aquilo. É o que acontece com as proparoxítonas, elas são todas, aliás, ao contrário, né? Ela não é natural, ela dá um trabalho maior, é por isso que a gente precisa grafar a proparoxítona na língua. Mas tem algumas que já são naturais e a gente não precisa de acentuação para elas. Tem uma razão de por que esse acordo é feito, mas isso não significa que esse acordo é a regra de ouro da comunicação. É isso que a gente faz quando a gente julga alguém por ou um sotaque, ou por uma gíria, ou por uma forma não oficial, né, do português. A gente está dizendo para essa pessoa que o acordo prescritivo ele vale muito mais do que a comunicação, o que não é verdade, né? A gente vê, por exemplo, casos de pessoas que não têm muito ensino formal da gramática, que eles não têm muita orientação em geral sobre como isso é feito, e que são pessoas que, além de se comunicarem incrivelmente bem, são pessoas extremamente sábias, são pessoas com um conhecimento muito válido, que precisa ser levado em consideração. Um exemplo que eu vou usar para esse projeto de texto, e eu acabei de ver que esse vídeo eu acho que vai ter que ser dividido em dois, é o livro Quarto de Despejo, Diários de uma Favelada, que é da Maria Carolina de Jesus. É um livro muito importante para a nossa consolidação quanto nação mesmo, porque tem algumas obras sobre denúncias sociais que a gente tem que é acervo cultural nosso para sempre. Aquilo é um registro literário sobre como que era a desigualdade social no nosso país durante muito tempo e ainda hoje, sabe? De como que a gente lida com ela, de como que as pessoas que passam por ela se sentem. E esse livro em específico é um deles. É um relato de como que ela vivia, de como que ela criava os filhos dela. É um relato em primeira pessoa e a autora mesmo teve pouquíssima orientação sobre gramática, sobre a língua oficial, sobre regras em específicos. E quando esse livro ele é publicado com a mesma linguagem que ela usa. Então o livro ele não é feito no acordo gramatical, ele não tem todos os acentos bonitos em todas as palavras, todas as vírgulas. As palavras são escritas da forma que ela escreveu, porque o mais importante para essa obra em específico, ele não podia ser a forma que ela foi registrada. E traduzir isso ia ser tirar parte da experiência dela enquanto uma pessoa que sofria com a desigualdade social no Brasil. Então, o relato dela foi traduzido da forma que ele foi escrito. E não deixa de ser uma mensagem muito importante, que a gente ainda precisa ter. Esse livro cai em vestibulares constantemente, inclusive, porque ele faz parte da nossa cultura, né? E ainda assim não é utilizado na norma culta. Então, quando a gente ridiculariza pessoas porque elas escrevem errado, porque elas escrevem a ortografia, é o que a gente considera de erro mais grave, porque tem alguns erros que a gente considera de mais tolerância, por assim dizer, do que outros. A gente considera, por exemplo, que um erro de concordância é muito feio, falar nós vai, por exemplo, é inadmissível para uma pessoa com conhecimento, mas né, a gente usar termos como uma mesóclise errada, né, quando a gente coloca o pronome no meio da palavra, ele não é tão feio assim, porque essa pessoa está tentando uma linguagem com mais estudo, sendo que é um erro da mesma
gente vê as pessoas tentando manipular a linguagem várias vezes, para elas parecerem que elas têm um conteúdo diferente do que, na verdade, elas têm, um conteúdo no sentido de seriedade mesmo, que é uma forma de poder da manipulação da linguagem. A gente vê que o Temer, nosso queridíssimo ex-presidente, ele fazia muito isso. Tem um erro que a gente chama de hipercorreção, que acontece quando a gente está num ambiente que ele é vigiado, a gente tem consciência de que ele é vigiado, e a gente faz erros de português porque a gente acredita ser mais bonito. Então ele muitas vezes em comunicados usava a mesóclise e metia fazer-se a vontade das pessoas gramaticamente incorreto, gramaticalmente sem sentido para aquela, sem sim uma coerência dentro daquele discurso, para aquela palavra que ela tivesse gramaticalmente correta. Então, o erro gramatical é um erro gramatical, é um erro quando a gente pensa que alguns são reservados a pessoas, o termo que a gente gosta de usar, pessoas sem conhecimento, sem estudo, com uma experiência que não precisa ser considerada. A gente vê isso muito, né? Nossa, como é que eu vou... A pessoa começou a mensagem com nós vai, como é que ela quer que eu leve a sério aquilo que está sendo dito, sendo que o importante, sendo a comunicação, o importante é de fato o que está sendo dito. E quando a gente trata essas pessoas como se elas fossem menores do que nós que tivemos acesso a alguma formação do português, é uma manipulação de poder muito grande. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. É uma manipulação de poder porque a língua ela é poder. É por isso que é uma coisa muito também ignorante, também preconceituosa de ser feita quando a gente, por exemplo, faz piadas com as pessoas que não falam a nossa língua. A gente viu aquele caso horroroso da Copa, quando a gente teve aquele grupo de brasileiros que gritavam palavras obscenas para que se eu não me engano, alemã, uma pessoa que não falava a língua deles repetisse. E quando ela entendeu, quando ela teve o sentido da linguagem, ela se sentiu extremamente humilhada pelaquilo. E eles colocaram ela nessa situação de humilhação por causa do poder que eles tinham no momento. Eles compartilhavam de uma língua que ela não. Então, isso não pode ser usado nunca para humilhar pessoas, porque a gente não gostaria que isso fosse feito com a gente. A gente não gostaria de ser humilhado por uma língua que a gente não entende ou não fala, assim como a gente não gostaria que as pessoas partissem do pressuposto que a gente é, por exemplo, de uma classe social, por causa do uso da nossa língua. Assim, é uma opressão mesmo, é uma desonestidade intelectual muito grande. Quando eu exponho pessoas, a gente tem o caso que eu vou inclusive colocar no texto de apoio para vocês, sobre o médico que humilha um paciente porque ele diz raio-x para ele, se ele escreve raio-x. Não existe isso, existe escrito dessa forma. A pessoa não estava lá na função de ser avaliada quanto ao uso do português dela. Essa pessoa precisava de um atendimento médico, não tinha tido acesso formal da língua. E essa pessoa foi humilhada por conta disso. Olha como que isso é complicado, é uma coisa que ela não tem escolha. Então, eu estou usando uma situação de privilégio, estou usando uma condição de privilégio que eu tenho para a humilhação de uma pessoa que não teve acesso aos melhores professores de português ao longo da vida, ou algum, né? Às vezes as pessoas não têm acesso a orientação formal nenhuma do português, independente da qualidade dela. A gente sempre parte do pressuposto que essa pessoa é burra porque ela estava dormindo na aula enquanto o professor estava brincando, conversando, enquanto o professor estava ensinando português, e hoje ela não fala por causa disso. E isso é um pensamento que a gente tem muito da nossa bolha, de que as pessoas todas têm acesso à educação, né? Então, não é um preconceito que a gente consegue fazer. Vou falar com vocês no vídeo de apoio, no texto que fala sobre o projeto de texto em específico sobre o Marcos Banho. Não vai contar necessariamente repertório para esse tema, porque eu vou colocar ele no texto de apoio, vou deixar isso mais claro no outro vídeo, porque o Marcos Banho ele é a nossa referência oficial de preconceito linguístico no Brasil, né? Ele é um dos poucos linguistas a escrever um livro reconhecido sobre isso, que eu aconselho demais que vocês procurem. É Preconceito Linguístico, que é como se faz, se eu não me engano, que ele deixa mais claro como essa questão funciona, mas a gente vai usar o Marcos Banho tanto no texto de apoio quanto no entendimento desse assunto,
porque a gente vai usar o preconceito linguístico para falar de desigualdade e como que isso mantém a desigualdade. Então, a gente precisa sempre tentar entender como um problema, e é isso que o Enem vai pedir muito, como um problema que está acontecendo agora, ele afeta todo mundo, como que ele é um problema geral, como que ele agora ele é de interesse que ele seja combatido por todas as pessoas, porque o preconceito linguístico no momento no país, ele mantém uma questão de desigualdade. Eu tenho uma classe mais alta que teve acesso a mais orientação oficial sobre a língua, que ela agora garante que uma classe mais baixa não ocupe os mesmos lugares que ela ocupa, porque ela classifica que a língua que eles falam é como se a gente tivesse o que muitas vezes as pessoas chamam de dois Brasis, né? Que a língua que é falada por essas pessoas, ela não serve, ela não é cultura, ela não é intelectualidade, ela não tem nada a dizer, ela não tem nada relevante, ela não tem informação irrelevante nenhuma para passar, porque aquela língua não está no que a classe mais alta determinou, porque no final é isso, sabe? A gente precisa de muito tempo para, por exemplo, que coisas sejam gramaticalizadas, para que elas sejam dicionarizadas e sejam incluídos no nosso vocabulário. E a verdade é que a gente passa por muito preconceito antes de uma situação. Por exemplo, a gente tem casos de palavras que no passado elas eram consideradas erradas e hoje não. Hoje foi entendido que a maioria da população fala assim. Então, usar uma alteração que ainda pode ser feita. Então, eu ridicularizo alguém por um problema de gramática que eu considero inadmissível, mas daqui a alguns anos, se for natural que a maioria das pessoas fale assim, esse vai passar a ser o correto. Então a gente precisa abordar isso como um problema muito grave. É isso, eu vou passar a estrutura do texto de apoio e a gente vai fazer um texto abordando e comprovando esses problemas no Brasil agora.